Não perca esta oportunidade. Adore, adore, adore. Continue no clima de adoração. Continue no clima de busca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ramanda Caiosé. Lavadas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos nesta madrugada, Jesus. Aleluia. Glória. Glória. Só tu és digno de todo louvor, de toda a glória, Jesus. É por isso que aqui estamos, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Agradecer ao pastor Dejair, missionária Marli, e toda a minha família e todo o corpo de obreiros. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz em Lucas 11, 28, que bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Em Mateus 4,4 nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Hebreus 4,12 vai nos dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Agora eu quero perguntar se nesta madrugada de sábado, se tem alguém nesta igreja que acredita que o poder da palavra pode transformar, pode curar, pode transformar ministérios, pode marcar a vida de alguém. A partir do poder da palavra, hoje pode ser um divisor de águas na sua vida. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Senhor, tome a minha vida neste momento, que não seja eu, Samuel, pregando para esta igreja, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando, ministrando, trazendo palavras de discernimento para a tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que podem ocupar seu assento, por gentileza. Eu quero lembrar que você está num clima totalmente livre de adoração. Não vamos deixar esse clima sair, não vamos deixar esse clima se acabar. Não deixe o cansaço acabar com você nesta hora mais importante da palavra. Você chegou longe, já são quase 4 horas da manhã e você ainda está de pé. Significa que Deus tem algo para a sua vida, ainda nesta madrugada. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, este capítulo da carta aos Romanos de Paulo é um capítulo que particularmente gosto bastante. É um capítulo que Paulo usa alusões ao Antigo Testamento, à formação de adoração do Antigo Testamento. Se você for ler o versículo afinco e lembrar do passado do povo judeu, do Antigo Testamento, do cotidiano da época, você vai lembrar que a religião no Antigo Testamento era praticamente baseada em sacrifícios. A única forma em que o povo, as pessoas pensavam em agradar deuses, tanto o nosso Deus Jeová como outras religiões acreditavam, era por via do sacrifício. Eles agradavam os seus deuses por sacrifícios. O povo de Israel agradava o seu Deus por meio de sacrifício. Então, quando a gente fala de sacrifício, a gente fala talvez do resumo do que era a crença, do que era a fé das pessoas do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, um homem dotado, um homem estudado, manuseia bem o Antigo Testamento, e ele traz a alusão do Antigo Testamento, do assunto sacrifício,
do ato de sacrificar, para trazer para os dias daquela época, para também ser aplicado para os dias atuais. Ele estava dizendo acerca dos sacrifícios, onde, para quem não sabe, no Antigo Testamento eram sacrificados novilhos, eram sacrificados bodes, eram sacrificados vários tipos de animais. Para eu não errar o nome dos animais, eram sacrificados alguns selecionáveis animais para ofertar ao Deus. E então você vê aqui que Paulo, ele faz alusão a esse sacrifício e ele relembra, claro, que as pessoas só tinham essa conexão com Deus por meio do sacrifício. As pessoas comuns, da sociedade comum, só tinha esse era o acesso mais próximo de Deus, por meio do sacrifício, já que a entrada do Santo dos Santos, se tratando do templo judeu, do templo de Israel, só era permitido para a pessoa, para o sacerdote, para o sumo sacerdote, que era sorteado anualmente. Então, quando a gente trata de sacrifícios, principalmente no Antigo Testamento, onde não era tão negligenciado, nós entendemos aqui que era a única forma de pessoas comuns acessarem a presença de Deus. Obrigado. De pessoas comuns acessarem a presença de Deus. E então Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis o corpo. Quando Paulo fala sobre a compaixão, e outras traduções diz da misericórdia de Deus, está tratando primeiro de algo que aconteceu para nós. Ou seja, você não é abençoado para Deus te salvar. Deus já te salvou e por isso você é abençoado. Você não ama para ser amado, você ama porque você já foi amado. Nós temos que entender isso, nós temos que saber interpretar as palavras que foram para as pessoas da época e palavras que foram dedicadas para nós hoje em dia. Então, em vários versículos bíblicos você vai entender que diz, se você não amar, você não será amado, se você não doar, você não receberá. Mas, nas nossas posições atuais, nós não vamos dar para receber, nós vamos dar porque nós já recebemos. Tem alguém que está me entendendo nessa madrugada? Aleluia. Nós ofertamos a Deus porque nós já recebemos uma oferta. Nós buscamos a presença de Deus porque a presença de Deus nos alcançou primeiro. Nós sacrificamos a Deus hoje porque Jesus já se sacrificou primeiro por nós. Porque se não fosse a primeira ação de Jesus para com as nossas vidas, nós não teríamos a oportunidade de retribuir, porque Jesus pagou o preço para nós estarmos aqui nesta madrugada. E por Ele ter pago esse preço, o que nós devemos fazer? Tentar trazer uma oferta de gratidão. Tentar devolver. Sabemos bem que não há nada que possamos fazer, que possamos entregar, que vai igualar ou ultrapassar o que Deus fez pelas nossas vidas. Todavia, Deus espera, Deus requer algo em troca, não para Ele operar, mas como uma forma de gratidão, porque gratidão move o coração de Deus. Uma pessoa com um coração grato move o coração de Deus. Um sentimento ruim, que é muito comum hoje em dia, é ingratidão. Você fazer um favor em troca de nada e a pessoa não diz um obrigado. Então, Paulo estava já dizendo da compaixão de Deus. Apresentei os vossos corpos, ou seja, Paulo já estava passando uma estratégia. Olha, quer agradecer a Deus, apresenta o seu corpo, a sua vida para Jesus. Tem alguém entendendo aqui nesta madrugada? Paulo estava dizendo para a igreja, Paulo estava dizendo nessa epístola, aleluia, apresentei os seus corpos, dê tudo o que você tem a Deus, porque Ele já deu tudo o que Ele tinha por sua vida. Irmãos, eu estou falando algo que tinha que ser considerado muito simples, mas muitas vezes nós deixamos de lado. Nós achamos que por vir para a igreja, por consagrar, por jejuar, nós vamos receber algo à parte. Não, o jejum, a oração, a adoração é uma forma de retribuir aquilo que Deus já fez, o sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, que não teve por usurpação de ser como Deus, mas se fez homem, se fez carne para morrer por mim, por você, e é por isso que hoje nós temos a oportunidade de adorar, servir e clamar ao nome dEle. Então você entende que a sua busca não é esperando algo em troca, na verdade a sua busca tem que ser considerada uma oferta de gratidão. Já indo para o tema que é a mordomia do corpo, Paulo fala, apresentei os vossos corpos.
Aleluia, como compaixão de Deus, significando o quê? Dedicação total a Deus, ou seja, o nosso sacrifício, a nossa vida dedicada a Deus, os nossos corpos dedicados a Deus, é uma oferta de gratidão pelo que Deus já fez, ou seja, a resposta da graça de Deus. Graça é favor imerecido, ou seja, Deus nos deu algo que nós não merecíamos, nós não trabalhamos para fazer, nós não merecíamos, nós não fizemos nada que pudesse levar em conta para que nós recebêssemos isso, mas mesmo assim nós recebemos. Esse é o poder do amor, esse é o poder da graça, esse é o poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Então você entende que quando Paulo fala de apresentar os corpos, ele diz que é uma dedicação total em resposta à graça, em resposta ao favor, em resposta ao amor de Jesus. Simplificando, para você não sairmos desse ponto sem você entender, basicamente Paulo está dizendo, você não tem como entregar nada para Deus depois de tudo que Ele fez por você. Aí eu quero perguntar, lembrando do sacrifício da cruz, lembrando, aleluia, do peso do pecado que Jesus carregou naquela cruz, lembrando da via dolorosa onde Ele fez todo aquele caminho carregando a cruz, você não tem motivo para adorar, você não tem motivo para exaltar, você não tem motivo para glorificar o nome de Jesus? Eu sei que você pode estar cansado, vai dar 4 horas da manhã, mas será que isso aqui chega perto do que Jesus fez pela sua vida? Se eu fosse você, já abria a boca. Quem trouxe glória pode depositar o glória, quem trouxe aleluia pode depositar, meu filho. A hora já é avançada. Mas o que Jesus fazia na madrugada? Orava. Eu nem preparei isso, mas o Espírito Santo está me conduzindo a esse caminho, então eu vou seguir. Você vê que quando Jesus ele opera os maiores milagres, ele não termina o milagre e vai comer uma pizza? Você vê que quando Jesus realiza os seus maiores milagres, ele não se junta e vai regozijar por aquilo, ele vai festejar com as pessoas e deu toda aquela festa, todo aquele festejo, não. Você percebe que quando Jesus multiplicou as coisas que ele faz, ele sobe para um monte e vai orar. Ele sobe para um monte e vai orar. Eu vou falar até alguém entender, Flavinho. Ele sobe para o monte para orar. Eu quero dizer para você nesta madrugada, aleluia, uma madrugada dedicada a Deus não vai ser vão. Eu vou te dizer uma coisa, Deus vai honrar a sua devoção, Deus vai honrar a sua entrega, Deus vai honrar o teu sacrifício. Aleluia. Então Deus, ele olha para o teu sacrifício, Deus olha para a sua dedicação, e Deus quer que você se dedique a Ele. Depois de tudo que Ele fez por você, Ele te criou a imagem e semelhança, Ele soprou o fôlego de vida, e Ele viu que mesmo te dando livre-arbítrio, por te amar tanto, porque Ele te amou a ponto de não te prender dentro desse amor, Ele te deu a oportunidade de escolher, e nós escolhemos o errado, mas mesmo escolhendo o errado, o amor dele é tão grande que ele disse assim, olha, eu vou descer lá, eu vou morrer por eles, eu vou pagar o preço e eles vão continuar vivendo, porque eu quero que eles passem a vida eterna comigo. Vai ter que sacrificar na terra? Vai. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Então você entende, irmão, você entende que esse sacrifício, essa luta, essa corrida da fé que nós, aleluia, participamos na terra, já tem uma resposta final? Já tem algo decretado? Você vê em 1 João, capítulo 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Peraí, já vai vencer? Não, já os tendes vencido. Por quê? Porque maior é o que está em vós, do que está no mundo. Que é o primeiro ponto para a mordomia do corpo, tem que ter o grandão dentro de você, tem que ter o maior dentro de você, porque a palavra diz, maior é o que está em vós, do que está no mundo, e por isso já tendes vencido. Aleluia. Então Paulo diz, apresentei os vossos corpos. Quando Paulo trata de corpo, é uma coisa um pouco mais abrangente do que o corpo físico. Quando Paulo trata de corpo, nós podemos interpretar que ele fala de corpo, alma e espírito, como foi falado aqui nesta madrugada, que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Então, o que significa o que Paulo está dizendo? Se você quer entregar o seu corpo como sacrifício vivo, se você quer fazer a sua vida como um altar de Deus, se você quer fazer o seu corpo uma devoção a Deus, não tem como o corpo andar de um jeito e a alma andar de outra. Vou resumir um pouquinho. Não adianta a parte de dentro estar uma coisa, de fora estar outra.
Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não adianta se vestir de crente, colocar um paletó, colocar um uniforme da Uzia Fé, mas se por dentro está podre e por dentro não serve a Jesus. Deus está dizendo, quer um sacrifício completo? Comece a entregar o interior, porque do exterior cuido eu. Cuida do interior primeiro, cuida do interior primeiro. Vai ser uma metamorfose. Primeiro você cuida do seu coração, primeiro você cuida da sua devoção, e depois o exterior vai falar por si próprio. Aí tem gente que se preocupa com a vestimenta, se preocupa com os olhares, se preocupa com a face, mas por dentro está acabado. Por dentro não há sacrifício, por dentro não há altar, por dentro não há adoração, por dentro não há devoção. Como que você vai manter uma mordomia de corpo, sendo que de fora está de um jeito e de dentro está outro? E essa hora o povo não dá glória, eu já esperava isso. Quando o calo aperta, né, irmão? É difícil mesmo. Dói para mim também, mas eu tenho que falar que Deus falou. Então você vê, irmãs e irmãos, que Deus, Ele faz tudo por completo. Mas Ele gosta das coisas também por completo. A vida sacrificada como um corpo num todo é por completo. Nós entendemos na união de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos um corpo, e daqui a alguns minutos vou falar também sobre o corpo da igreja. Se a cabeça não corresponde com o braço, como é que o corpo vai andar em união? Do cérebro provém todas as instruções para o corpo, mas e se o cérebro não estiver ligado com a perna, o que acontece? A mesma coisa é a nossa vida espiritual e a nossa vida física. Não dá para viver uma vida de mentiras, porque o nosso Deus, por incrível que pareça, Ele não olha só por fora, mas Ele olha por dentro também. Já dizia o próprio Deus para o profeta Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o interior. Você vê a aparência, mas eu vejo o caráter. Você vê a aparência, mas eu vejo as noites mal dormidas em oração. Você vê a aparência, mas eu vejo ele e ela vindo para a vigília. Você olha a aparência, mas eu vejo o calo do joelho todas as madrugadas, orando por um propósito. Deus, eu quero ser um sacrifício vivo. Deus, eu quero devotar a minha vida. Oh meu Deus do céu. Então Deus quer uma coisa por completo, irmão. É por completo. A alma e o espírito têm que andar de mão dada com o corpo. Senão não vai funcionar. Porque eu vou te dar um recado. Quando chegar o grande dia, a alma e o espírito vai. Mas o corpo, o que acontece com o corpo? O corpo fica. Então para que, aleluia, dá tanta importância ao corpo, que é importante, mas só 1/3 do corpo? Se você dá atenção só para 1/3 do seu corpo, nós não sabemos se você vai ter um corpo glorificado. Então veja bem, nós devemos andar em união também com o nosso espírito. Nós devemos andar em união com a nossa alma. Aquilo que está por fora também tem que ser dentro. O trabalho da metamorfose é isso, uma transformação de dentro para fora. Aleluia. Deus está me levando. Oh, irmão, já é 4 da manhã, então vocês vão ter que me ouvir, não é verdade? Vou falar o que Deus está mandando. Lembra do paralítico, os 4 amigos carregando um paralítico? Eles abrem o telhado, desce o paralítico do telhado, esperando que Jesus cure. O que Jesus fala? Os teus pecados estão perdoados. Mas os amigos olham assim, Jesus, a gente desceu para ele ser curado, não para os perdoados dele ser pecado. Para os pecados deles serem perdoados. Perdão. Nós levamos ele até a sua presença para ele ser curado. Só que o que acontece? Antes de transformar o exterior, Deus quer transformar o interior. Você vê que Deus está mais preocupado com a sua alma, com o seu espírito, do que com o seu corpo físico. Porque se a sua alma e seu espírito está corroído, o corpo de nada vai valer. Mas aí o que Jesus disse? Os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus começaram a razoar, falando assim, aí é fácil, porque se os pecados estão perdoados, a gente não consegue ver se ele é Deus. Porque a gente não consegue ver se os pecados foram perdoados. Só que aí Jesus, na soberania, diz assim, vocês estão arrazoando por quê?
Mas para vocês verem que o Filho do Homem tem poder nessa terra, levanta e anda. Sabe o que eu quero deixar você saber nesta madrugada? Aleluia. Se você deixar Deus trabalhar na sua vida espiritual, a sua área física, a sua área financeira, a sua casa, a sua família vai estar de pé, porque o seu espiritual vai estar andando. Deus não quer ver você andando no físico, sendo que no mundo espiritual você está parado. Deus quer fazer e ver você andar no espiritual, para depois fazer você levantar em meio aos homens. Então, não está andando agora? Não se preocupe, Deus está trabalhando no interior. Deixa que daqui a pouco vai sair, vai acontecer a metamorfose, e todos vão ver você levantando e andando, levantando e andando, levantando e andando. Eu gostei de Paulo aqui. Paulo é um homem sábio, né? E eu gostei muito quando ele falou de vossos corpos. Porque Deus me mandou muita coisa com esse negócio de corpo. Preste atenção. Vosso corpo. Outras versões, vossos corpos. Eu entendo aqui que Deus está falando de tanto no plural quanto no singular. Por quê? Quando ele fala vossos corpos, ele fala no sentido plural, como seguidores de Cristo. Mas quando ele fala vosso corpo, também se trata de uma forma singular do que? Um corpo só, como igreja. Então, ao mesmo tempo que Paulo se preocupa com os cristãos, seguidores da igreja primitiva, seguirem uma vida correta perante Deus, ele também requer que as pessoas andem como um só corpo. E aí, irmão, você pode cuidar de toda a sua área espiritual e sua área física, como eu acabei de falar aqui. Mas se não andar em união com a noiva de Cristo, irmão, pelo amor de Deus, preste atenção, igreja. Um dia haverá um grande casamento, Jesus e a igreja. Mas como você vai fazer parte desse casamento se você não faz parte do corpo? Como você vai fazer parte do casamento se você não se posiciona como noiva? Sendo que você não age como noiva. Sendo que você não anda como noiva. Se você não fala como noiva, se você não pensa como noiva. Irmãos, eu creio que a partir de hoje Deus vai fazer um sobrenatural na nossa vida, e nós vamos andar em unidade em Cristo, porque nós vamos estar no grande dia para realizar o maior casamento que toda a história viu, da igreja com Jesus. Só aqueles que fazem parte do corpo da noiva de Cristo pode glorificar. Apresentei os vossos corpos em sacrifício. Quando Paulo trata de sacrifício, ele fala de dois objetivos sobre o nosso sacrifício. Primeiro, o sacrifício de arrependimento. Nós vemos várias vezes no Antigo Testamento sacrifícios de arrependimento. Havia um bode expiatório, havia um animal expiatório que era escolhido para levar todos os pecados do arraial do povo e saía para fora, carregando todos esses pecados. Mas no Novo Testamento, Jesus já fez a parte do animal expiatório. Ele já morreu por nossos pecados. Ele já morreu por nossas falhas. Ele já morreu por nossas transgressões. Porém, todavia, a ação de Jesus é atrapalhada uma vez que você não deixa a ação trabalhar na sua vida. Nós estamos falando aqui de livre-arbítrio. Nós estamos falando aqui de aceitação de Jesus. O sacrifício do arrependimento é muito importante, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós fazemos parte de um corpo também que é carne, de um corpo corruptível. Então, um dos pontos de sacrifício, primeiro é arrependimento, e o segundo é gratidão.
Arrependimento, para pedir perdão pelo que nós fizemos. Gratidão, porque Ele perdoou o que nós fizemos. Você vê que um sacrifício que é a nossa vida faz dois objetivos se tornarem um só, em uma só vida, em um só sacrifício, em uma só atitude. O do arrependimento, porque nós erramos, nós somos falhos, mas também o da gratidão, porque nós já temos a plena certeza que nós já fomos perdoados na cruz do Calvário. Irmão, eu quero falar com aquela pessoa agora que não se sente, aleluia, digna, não se sente não aceitável perante Deus. Realmente nós somos indignos, realmente nós não merecemos, mas deixa eu dizer algo: a graça do Senhor ainda opera no meio de nós. O poder de Deus, o perdão de Deus ainda é liberado. O poder da cruz ainda é válido. E Ele está alcançando vidas nesta noite. Então creia, aleluia, que você pode ainda ser transformado. Creia que o seu corpo corruptível ainda pode ser perdoado. Creia que os seus pensamentos imorais também podem ser perdoados. Creia também que aqueles maus encontros, aquelas más palavras, aquelas fofoquinhas podem ser perdoados pelo sangue de Jesus, através do seu sacrifício de arrependimento. E quando nós sacrificamos numa posição de arrependimento, já pode preparar o culto de ação de graças, porque a gente já sabe que Ele perdoou. A gente já sabe que Ele perdoou. Na cruz do Calvário, o poder dele já foi operante em nossas vidas. Hoje os nossos corpos são livres, nós podemos adorar, nós podemos viver uma vida, buscar uma vida de santidade. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, aquilo que parecia não ter mais jeito, aquilo que dizia, olha, os novos corpos que estão para vir, vão vir já derrotados, Jesus disse, não, tetelestai, está consumado. Sabe o que tetelestai significa no sentido literal? O que eu fiz está feito, já está decretado, e ninguém vai poder mexer, ninguém vai poder desassinar. Ou seja, o perdão, a salvação, o sangue de Jesus sobre o seu corpo não pode ser anulado. Tetelestai, está consumado, eu já fiz, já está pago, já está assinado. Ah, irmão, o poder da cruz mexe muito comigo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E Paulo diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Se Paulo diz para apresentar os sacrifícios vivos, é porque existe sacrifício morto. Se Paulo faz menção de sacrifício vivo, significa que existem sacrifícios mortos. E o que eu quero dizer para a igreja, para a noiva de Cristo, nesta noite, nesta madrugada de sábado, não deixe o seu altar ser um altar morto. Não deixe a chama do seu altar apagar. Aleluia. A época de sacrifícios de morte já passou e já foi cravada na cruz do Calvário. Hoje nós somos um sacrifício vivo. É diariamente. Nós não precisamos arrumar um novilho para sacrificar. Hoje a nossa vida é dedicação a Deus. A morte já foi vencida por Jesus Cristo lá no Gólgota. Então hoje nós não tratamos mais de sacrifícios mortos, nós tratamos de sacrifícios vivos. Então chega de um espírito de morto, chega de atitudes de quem está andando para a morte eterna. Deus está dizendo para a igreja amada, Deus falou com isso no meu ouvido, quando eu estava meditando nas Escrituras: fale para a minha igreja, que nós somos vida em meio ao mundo. A noiva de Cristo é vida em meio ao mundo. Aos mortos, aos corpos que estão andando com destinação à morte eterna, a igreja é uma luz, a igreja é sal, a igreja é a vida que vai transformar o planeta. Nós somos um canal de bênçãos. O nosso sacrifício vivo é contagioso. A nossa adoração é contagiosa. A nossa entrega é contagiosa. A nossa vida dedicada na obra de Deus é contagiosa. A nossa devoção é contagiosa. O que eu estou querendo dizer com isso? O que você quer dizer com isso, Samuel? Às vezes, o pouquinho de força que você tem para adorar é o suficiente para alguém que está caminhando para a morte dizer: eu ainda vou servir, porque ela só tem um pouquinho de força, mas continua sacrificando.
santificando, continua numa vida de devoção, continua em santidade. O corpo dela está todo acabado, está com enfermidade espiritual, está com enfermidade mortal, com enfermidade física, mas ela continua de pé. Aquela irmã da Usar Fé continua de pé. Eu estou olhando para ela agora, ela está de pé. Eu vou seguir também esse Cristo. Se ela até agora, desempregada, andando de chinela havaiana, com os filhos das drogas, continua numa vigília, num retiro, no congresso, eu vou seguir também esse Jesus. Será que nesta madrugada tem sacrifício vivo? Deixa eu ver, quem é vivo faz barulho. Quem é vivo faz barulho. Sacrifício vivo faz barulho. Sacrifício vivo faz barulho. Quem não faz barulho é porque está morto, mas quem está vivo faz barulho. Quem está vivo consegue adorar ainda. Quem está vivo consegue exaltar. Quem tem mão consegue jogar a mão para cima para adorar. Quem tem um espírito ainda fervoroso perante a presença de Deus consegue buscar, porque é um sacrifício vivo, vivo. Deus não veio para trazer morte, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deixa eu ver quem tem vida em abundância. Quem tem vida em abundância? Quem ainda tem um pouquinho de força? Quem tem um pouquinho de azeite? Quem tem um pouquinho de fogo ainda no altar? Deixa eu ver. Arabassure vai cair o céu e... Oh meu Deus, desceu uma graça aqui. Alabada cai o céu e candarabacé. Ah, Jesus. Oh meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho muito interessante porque a Bíblia se interliga de todos os lados. Paulo fala de um sacrifício vivo. E Deus tocou muito no meu coração sobre avivamento. Porque, irmão, avivamento significa tornar o que é morto vivo. Tornar-se a vida, andar em vida, renovar a vida. Então, quando Paulo diz um sacrifício vivo, ele está dizendo um corpo avivado, uma noiva avivada, uma igreja avivada, uma Usar Fé avivada. Eu vou falar até alguém entender. O corpo de obreiros avivado, a banda avivada, os jovens avivados, os varões avivados. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou procurando sacrifícios avivados. Pessoas que ainda acreditam no avivamento, pessoas que ainda acreditam no dom de línguas, pessoas que ainda acreditam, aleluia, que podem se inundar na presença de Deus, pessoas que ainda acreditam que o Espírito Santo de Deus é operante, passeia no meio da igreja, passeia no meio da sinagoga, passeia no meio da congregação. Deus está dizendo: eu quero o sacrifício vivo com avivamento, eu quero o sacrifício vivo com fogo, eu quero o sacrifício vivo com virtude, eu quero o sacrifício vivo com bênçãos espirituais. Uma vigília dessa, um culto desse, uma adoração dessa, e você está aí desperdiçando tempo para buscar os dons espirituais, irmão. Nós somos sacrifícios vivos. Nós temos que andar como vivo, falar como vivo, agir como vivo, pensar como vivo, adorar como vivo, aleluia, clamar como vivo, orar como vivo. Então entenda, Jesus quer ver a sua igreja avivada. Jesus quer ver a sua igreja regozijando nas virtudes do Espírito Santo. E é por isso que nós somos corpos sacrificados de uma forma viva. Porque Deus quer ver vida no meio de sua igreja. Deus quer ver vida no meio dessa vigília. Deus quer ver vida quando você sair dessa vigília, descansar, voltar para a sua congregação, levar vida para lá. Sabe por quê? Aleluia, eu já falei aqui alguns minutos atrás. Tem pessoas que andam como crente, falam como crente, vestem como crente, mas o interior não compactua com uma pessoa cristã. Mas você vai ser um canal de bênçãos quando acabar essa vigília. Você vai voltar para a sua congregação, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para o seu trabalho, levando vida. Vida.
Alabadacoia, céu e canderebaçai. Será que tem alguém que ainda acredita que Deus entrega vida? Será que tem alguém que acredita que Deus ainda carrega uma luz dentro de você? Ah, meu Deus do céu. Olha o que acontecia com Moisés, irmão. Moisés subia no monte Sinai, orava 30, 40 dias orando. Ele descia tão cheio da presença, jejuando, consagrando, orando, que a face dele resplandecia. Ou seja, no meio do arraial, em meio a pessoas que eram crentes, em meio a pessoas que acreditavam em Deus, ele fazia diferença. Sabe o que quer dizer para alguém? Você quer ter, aleluia, um corpo avivado? Você quer ter um corpo abençoado? Você quer aprender a mordomia do corpo? Primeiramente, ande diferente, fala diferente, carregue a luz do Espírito Santo, que ainda pode habitar dentro de você. Irmão, você vê que nós carregamos o Espírito Santo, mas há pessoas que deixam o Espírito Santo aflorar em suas vidas. Com Moisés, o Espírito Santo não foi derramado para todos, mas em meio ao povo que seguia a Yahvé, ou Jeová, ele fez a diferença, porque era um homem que orava, era um homem que consagrava, era um homem que jejuava. Aleluia. Que possamos cuidar da nossa saúde física, mas acima de tudo, cuida da nossa saúde espiritual. Aleluia. Deus está sarando vidas espirituais aqui nesta madrugada. Pessoas que desacreditaram nos dons do Espírito Santo, pessoas que desacreditaram no mover do Espírito Santo. Talvez você veio aqui dizendo que isso é meu último trabalho da Uzia Fé e eu não volto mais. Eu estou dizendo, eu trouxe mais vida para você nessa noite, querida. Eu trouxe mais vida para você nessa noite, querido. Será que você tem possibilidade de receber? Porque de graça é dado. Nessa noite é de graça, aleluia. Aqui não tem profeta do Pix, aqui não tem pregador do Pix, é de graça. Se Deus quer derramar, Ele vai derramar. Pronta, Deus está falando para alguém aqui, aleluia. A transformação do corpo que eu quero fazer na sua vida é de graça, não precisa pagar, não é com dinheiro. Sabe o que Simão fez, o mago? O Simão quis o que? Negociar a presença de Deus. Ele quis negociar a presença de Deus. Filipe estava em Samaria fazendo um trabalho, aquele Pentecoste, aquele poder, aquele fogo, corpos entrando na mordomia de Cristo. Aleluia. Simão veio assim, vou seguir ele, mas não porque do poder que é maravilhoso e é salvífico. Eu vou seguir porque eu quero fazer maravilhas como esta, porque eu recebo através das magias. Mas aí Pedro vem e o que faz? Ele exorta, por quê? Os dons do Espírito Santo não são comprados. As bênçãos do Senhor não são compradas. A glória do Senhor não é comprada, não é negociável. É para quem acredita, é para quem tem fé, é para quem tem esperança, é para quem trouxe ainda um glória, é para quem ainda trouxe um aleluia, é para quem ainda trouxe uma adoração, é para quem ainda trouxe um corpo talvez cansado, talvez enfermo, talvez estagnado, mas um corpo que ainda tem poder para glorificar, para exaltar e para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Vou correr aqui. Apresentei os vossos corpos como? Em sacrifício. Vivo. Falamos de vida agora. Santo. Irmãos, sabe o que significa uma pessoa santa? Isso é dicionário. Amigo de Deus. Que está ao lado de Deus. Separado por Deus. Ou seja, você entende que um corpo andando em santidade, um corpo andando em santidade, uma pessoa que quer estar próxima de Deus, é uma pessoa que quer ser amigo de Deus, é uma pessoa que quer ser separado por Deus. E aí eu volto para Moisés novamente, porque Moisés estava a caminho da terra prometida, e ele disse, Senhor, sem tua presença nós não vamos, eu não vou me contentar com anjos, eu quero que a sua glória, por meio da sua presença, se manifeste, e que nós vamos para aquele lugar com a presença do Senhor. E sabe o que Deus diz? Pois bem, Moisés, porque eu te conheço pelo nome. E alguns versículos antes diz que Moisés é amigo de Deus. Ou seja, uma pessoa que quer andar com a glória de Deus,
Um corpo que quer andar na mordomia, na glória, da presença de Deus, precisa estar perto de Deus. Parece simples, parece óbvio, não é verdade? Mas por que nós não fazemos isso às vezes? Aí você vê que Moisés, ele roga pela glória de Deus, ele roga pela presença de Deus, e Deus fala, porque eu te conheço pelo nome, e você é meu amigo, a minha presença vai contigo. Eu quero falar para esta igreja, para a nave desta igreja, nesta madrugada, o seguinte: se você tem intimidade com Deus, pode convidar Deus para onde quer que você vá, porque Ele vai com você, porque Ele te conhece pelo nome, porque Ele te chama de amigo. Hoje não é mais só amigo, não é mais só servo, é filho também. Então você é servo, amigo, conhecido pelo nome e filho, ou seja, não precisa negligenciar chamar o nome de Deus. Está na intimidade, está falando com Jesus, está no tete a tete, está no face a face, porque Moisés, antes de andar, ele foi na fenda da rocha e viu pelas costas a glória de Deus. Eu quero dizer para alguém nesta madrugada: se você está buscando intimidade, se você está buscando a presença, se você está buscando a glória de Deus, no seu íntimo, a presença de Deus vai contigo, corpinho. A presença de Deus vai contigo, seu corpo. O teu corpo vai ser conduzido pela presença, pela glória, pela unção, pelo avivamento, pelo envolto de Jesus Cristo, porque você é amigo de Deus. Deus te conhece pelo nome. Você está ao lado de Deus, você é separado de Deus, e você é filho de Deus. Pode ir, corpo. Pode ir, corpo. Porque se tem intimidade com Deus, Deus vai junto. Aleluia. Então, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Samuel, como nós vamos agradar a Deus? A Bíblia fala de 3 coisas que agradam a Deus. Primeiro, fé. Salmo 147:11. O Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam a sua misericórdia. Segundo, arrependimento. Salmo 51:17. Os sacrifícios de Deus são o quê? Um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E terceiro, por incrível que pareça, boas obras. Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, quer oferecer um sacrifício que agrade a Deus a partir desta madrugada, ande com fé, ande com arrependimento e ande com boas obras, que a sua oferta vai ser uma oferta agradável a Deus. Vou correr aqui porque eu estabeleci na minha mente um tempo. E Paulo diz, então, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui está uma coisa muito importante do nosso sacrifício, da mordomia do corpo. É um culto racional. Vamos lá, o que é racional, Samuel? Vamos dar exemplo de que uma pessoa racional é uma coisa irracional. Irracional eram os animais sacrificados. Eles não pensam, ou melhor dizendo, eles até pensam, mas não têm uma consciência. Eles não têm, aleluia, um avanço mental como nós temos. Eles não têm sentimentos, eles não têm emoções, aleluia. Eles não têm alma, eles não têm espírito. Mas aí, o racional é o ser humano. Nós pensamos, nós temos emoções, nós temos temperamentos, nós temos os nossos dias, nós temos dias e dias, nós temos sentimentos, aleluia. E quando Paulo diz, eu quero um culto racional, Deus quer um culto racional, ele está dizendo, eu cansei já de um sacrifício de um animal que não sabe o que está fazendo ali. Eu quero agora um sacrifício, um culto de uma pessoa que tenha noção do que está fazendo. Aí eu quero perguntar, você veio sabendo o que você veio fazer aqui? Você veio sabendo que você iria adorar? Ou você veio aqui ver a cantora, ver a banda, ver as irmãs, ver as pessoas que não vê há muito tempo? Deus está convidando alguém. Ainda tem alguns minutos para você entregar um culto racional. Agora eu quero ver se alguém trouxe a preparação de um culto racional. Porque Arabassuri canta lavação. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Um corpo irracional não consegue tomar a ação, a objetividade dos seus atos. Mas uma pessoa que serve racionalmente, ela diz, eu adoro porque eu sei que eu tenho que adorar, eu sirvo porque eu sei que eu tenho que servir, eu adoro porque eu sei que eu dependo da adoração para sobreviver, eu clamo porque eu sei que a única resposta vem do meu Redentor que vive. Deus está dizendo para alguém aqui, chega de, aleluia, normal, chega do normal, chega, aleluia, daquela coisa
tática, aquela coisa normal que você vai na terça no culto, sai do mesmo jeito, vai na quinta, sai do mesmo jeito, vai no sábado, sai do mesmo jeito, vai no domingo, sai do mesmo jeito. Deus está convidando alguém a fazer um culto racional. Você sabe o que você veio fazer aqui, e você veio entregar, você veio adorar. Aí eu quero perguntar: tem alguém que trouxe um culto racional? Irmão, é racional, é racional. Quando eu falo de racional, aleluia, você tem entendimento, você adora porque você sabe a sua posição, você sabe que você era um pecador, você era um destituído da glória de Deus, mas hoje você tem a oportunidade de oferecer um corpo na mordomia, sim, com um culto racional. Você adora porque você precisa, você clama porque você precisa, você vem até a igreja porque você precisa, você ouve a palavra, você lê a palavra, você ora, você canta a Deus, porque você precisa da presença dEle para continuar. Você precisa da presença dEle para o seu corpo estar de pé. Você precisa da presença dEle para continuar andando. Nós devemos ter sã consciência da nossa posição de pecador, mas também da posição de pessoas arrependidas e filhos de Deus pela graça. Eu quero falar para o avivamento da fé nesta madrugada, que Deus quer ver que tipo de posicionamento você está tomando. Um posicionamento de um sacrifício vivo, ou um posicionamento de um sacrifício ineficaz. Uma posição de um sacrifício onde você entende, aleluia, o que você está fazendo, um sacrifício que você sabe que está funcionando, um sacrifício que você sabe que você depende disso para estar de pé, ou você veio aqui pela normalidade. Aleluia. A mordomia do corpo é cuidar do nosso sacrifício. O nosso corpo é um sacrifício, o nosso corpo é um altar, a nossa vida é um altar, a nossa vida é a Bíblia que as pessoas lá fora veem, a pessoa do seu trabalho lê, é você que ela lê, a pessoa da escola é você que ela lê, a pessoa da sua família é você que ela lê. O que eu quero dizer para Use a Fé e para todo avivamento da fé nessa madrugada: Deus está requerendo que a igreja ande como um sacrifício vivo, em união, servindo a Deus, independente de qualquer coisa. Irmão, quando a gente fala de sacrifício vivo, sabe o que está dizendo? Vigília, 4:30 da manhã, você ainda está acordado, porque você tem fome da palavra, você tem sede da presença, você tem sede de fogo, você tem sede de ouvir a voz de Deus. É isso que é um corpo como um sacrifício vivo. É você 4:30 da manhã está de pé, deixou o seu sono, deixou a sua cama e disse: corpo, hoje não, hoje você não vai descansar, hoje você vai ouvir a palavra, hoje você vai adorar, hoje você vai buscar, hoje você vai voltar a falar em línguas, hoje você vai voltar a dar glória, hoje você vai voltar para casa e abrir aquela Bíblia empoeirada, porque hoje eu vim sacrificar carne. Eu sou um sacrifício vivo, eu tenho mordomia pelo meu corpo, eu tenho zelo pelo meu corpo, eu tenho zelo pela minha alma, e por isso nesta vigília eu não vou ser o mesmo, eu não vou ser a mesma, eu vou sair de forma diferente. Olha, será que tem sacrifício vivo ainda? Ou o fogo apagou? Levítico fala, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem fogo nesse altar ainda? Tem fogo nesse sacrifício ainda? Tem fogo nesse corpo ainda? Tem fogo nessa mente ainda? Tem fogo nessa língua aí ainda? Aleluia. Tem línguas de fogo ainda sendo repartidas pelos irmãos? Ou ficou em Atos 2? Parou em Atos 2? Parou na igreja primitiva? Parou no cenáculo? Não parou. Ainda é operante hoje. Eu quero ir lá para o versículo 2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra experimentar do grego se trata da palavra damilazo, que significa não somente experimentar como um sabor, mas testar algo prático, algo que está no seu alcance. Pegar aquilo, aleluia, e colocá-la em uso, colocá-la em prática. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz: para que sejais transformados pela renovação da vossa mente, e para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus,
Deus está dizendo para a noiva dele hoje. Aleluia. Meu Deus do céu. Experimentar é colocar em prática o plano de Deus na sua vida. Deus está dizendo para quem ainda está disposto a ter um corpo como um sacrifício, a vida como um sacrifício, a mordomia baseada em um sacrifício a Deus, você ainda vai viver os projetos de Deus, você ainda vai ver os planos de Deus, porque não é só experimentar como um gosto, mas é experimentar na prática, testando e usando. Ou seja, Deus está dizendo para quem ainda quer sacrificar o seu corpo, aleluia, Deus está dizendo: a minha vontade vai se tornar uma prática da sua vida, a minha vontade vai ser usada na sua vida, a minha vontade vai ser uma coisa que você pode usar, testar, praticar, porque aquele que tem um sacrifício vivo em seu corpo vai ter os projetos e os planos de Deus vivos também. Deus está dizendo: eu tenho planos para derramar na igreja, eu tenho projetos para derramar na igreja, eu tenho visões, revelações, ministérios para serem revelados na igreja, mas eu estou procurando um corpo que ainda é um sacrifício vivo. Eu estou procurando um corpo que renuncia à cama, renuncia aos prazeres, renuncia às vontades, renuncia à carne, para seguir a vontade de Deus. Deus está dizendo: para um sacrifício aceso, para um altar aceso, eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho planos, eu ainda tenho sonhos para serem revelados, eu ainda tenho visões, eu ainda tenho ministérios para serem iniciados, eu ainda tenho muita obra para aqueles que têm um corpo como um sacrifício vivo. E aproveitando esse versículo de não ser conformado com o mundo, mas ser transformado pela renovação, para que possa entender e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero perguntar se tem alguém que nunca experimentou ainda a vontade de Deus e quer experimentar hoje. O que eu estou falando? O Senhor Jesus como Salvador. Você não veio aqui à toa. Para você ter chegado numa vigília e ter ficado até agora 4h37, é porque tem plano para ser concretizado na sua vida ainda. Tem projetos a serem concretizados na sua vida. Tem sonhos para serem realizados na sua vida. Mas Deus quer a sua devoção. Deus quer a sua aceitação. Você quer voltar aos caminhos do Senhor hoje? Você tem coragem de vir até aqui? Só quem é vivo, 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 só quem é sacrifício vivo. Deixa eu ver se tem sacrifício vivo. Aleluia. Você vê, a fé que valeu a pena sacrificar a madrugada, sacrificar o descanso, sacrificar o seu tempo de sono para adorar aqui? A adoração move os céus e move corações também. As nossas vidas movem outras vidas também, porque nós carregamos a presença de Deus. Se você carrega a presença de Deus, você ainda é um canal de bênçãos, você ainda pode ser usado, você ainda é vaso, você ainda é vaso. Amém? Meu amigo, como é que é seu nome? Flávio, prazer, viu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração de confissão e você repete as palavras que eu falar, tá bom? Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, e que eu possa voltar a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Me guarde até a sua volta. Amém. O Senhor abençoe o Flávio neste momento. Nós pedimos que o Flávio seja cheio do Espírito Santo. Nós pedimos que a partir de hoje o corpo dele seja tomado pela glória de Deus. Nós pedimos que a partir de hoje a vida dele seja transformada pela renovação da mente dele, para que ele possa experimentar a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.